Estamos de volta aqui no nosso programa. Você gostou, né? 28 de julho, aniversário de São Caetano, show de graça com axé. Muita música pop, Cláudia Leite. São Caetano ficando bonito na parada, hein? Tudo bem, doutor? Tudo bom? Cláudia Leite tá com os dentes tudo certinho, né? Deve estar, deve estar. Doutor Marcos Fernandes, que é dentista, veio para cá para dar informação pra gente do que está acontecendo hoje na odontologia. Vamos começar logo na questão. Preventivo ainda é o principal ponto que as pessoas devem pensar quando falam em odontologia? Com certeza, com certeza. O primeiro passo é a prevenção. A população tem que ter o costume, tem que criar o costume de visitar o dentista. Nós temos hoje no Brasil 20 milhões de pessoas que nunca foram ao consultório odontológico. Então é uma situação contraditória, né? Visto que o Brasil é o país hoje que tem a maior concentração de dentistas do mundo. São 250 mil dentistas no Brasil e 20 milhões de habitantes que nunca tiveram acesso. O governo deve pensar assim, mas são 20 milhões que não comem também, não estão precisando de dentista, né? Vamos ficar... Acho que não é bem assim, né? Viu? Vamos dizer lá, como que é a história da odontologia no Brasil? Como eu falei, tem essa contradição, né? De cada 5 dentistas no mundo, um está no Brasil, né? E você ter esse número e ter 88% da população brasileira que já teve ou tem uma cárie, né, eu acho que é muito exatamente o que você falou, atacar mais a área da prevenção. Mas essa questão desse número é porque então deve estar tudo concentrado nos grandes centros urbanos, os dentistas? A maioria sim. Desses 250 mil dentistas, 33% estão em São Paulo. A Organização Mundial de Saúde recomenda que se tenha um dentista para cada 1.500 habitantes. Em São Caetano nós temos um dentista para cada 220 habitantes. Quer dizer, é uma concentração exagerada nos grandes centros. E mesmo nos grandes centros nós temos esse problema da falta de conscientização das pessoas de fazer essas visitas regulares ao dentista. Mas também não vai conseguir fazer o dentista ir para outro centro sem dar alguma coisa de diferente, ele não vai querer. Vai falar lá, bem, tem mais oportunidade de ter mais pessoas aqui com maior capital aquisitivo no centro urbano, vai ficar por aqui. Exatamente. É o que geralmente acontece. Não pode fazer que o governo está pensando agora, está faltando médico, vamos trazer médico de fora. Não vai acabar trazendo dentista de fora também para querer? Dentista de fora, com o tanto de dentista que tem aqui, trazer dentista de fora. Precisa, acho que, mandar dentista para fora. Dá para exportar dentista. Mas, por exemplo, desses médicos que eles estão querendo trazer, dizendo que eles virão para atender essas áreas que não são atendidas. Né? Então, acaba sendo o argumento. Mas a odontologia pública no Brasil é muito pouco avançada ainda. E a questão da odontologia no mundo? Se você for comparar o que se faz de odontologia hoje no Brasil e no mundo, já tem um parâmetro comparativo? Em termos tecnológicos, nós temos aqui o que se tem de melhor no mundo. Não deixamos nada a desejar em termos de informação, de formação do dentista. Dos avanços tecnológicos que se tem fora, nós temos aqui no Brasil. Os materiais que nós utilizamos aqui são os mesmos que se utilizam no mundo, né? E os dentistas brasileiros são muito reconhecidos, inclusive fora, né? Então, em termos de qualidade de serviço, o Brasil está muito bem atendido. Eu acho que o que falta muito é uma conscientização maior da população, né, da importância da saúde bucal. Eu acho que agora está se tendo uma preocupação maior com isso, mas há 30, 40 anos atrás era assim, doía, tirava o dente, né, não se tratava. Então isso fez com que o Brasil tivesse esses números alarmantes nesses quesitos, né. E também reduziu bastante a questão do preço hoje para quem quer realmente ter um cuidado? Obrigado. Com esse número de profissionais, o preço tem que reduzir, né? Então reduziu pelo número de profissionais, não? Eu acredito que sim. Que os materiais eram muito caros, que a maioria das coisas eram importadas? Não, a maioria ainda é importada, né? Os materiais de qualidade, a maioria ainda são importados. Inclusive os equipos? Não, equipos não. O Brasil, inclusive, exporta muitos equipos.
Mas o material ele não tem um impacto muito grande no preço. Não é esse o problema, não é aí que está o problema. Eu lembro quando era garoto, ver uma criança, um adulto, outra pessoa com um aparelho na boca, né, era sinônimo de riqueza. Opa, quem fazia ortodontia era rico. Mas hoje também já não ficou nessa questão. Não, hoje o acesso... Como um acesso, como um o tratamento acesso à ortodontia aumentou muito, né? Quando eu me formei, se cobrava de manutenção de um aparelho um salário mínimo. Isso hoje, o paciente encontra bons profissionais cobrando 20% de um salário mínimo. Então, isso mudou muito. Depois da cárie, qual o maior problema que as pessoas têm hoje? A cárie é o início de tudo, né? A maioria dos problemas odontológicos se iniciam pela cárie. E, além da cárie, problemas periodontais, que aí estão mais ligados à falta de higienização. São problemas que atingem, a cárie atinge o dente, o problema periodontal atinge o osso e o tecido de suporte, o que segura o dente na posição. Então, também é um problema muito sério. Existem pacientes que perdem os dentes sem um ponto de cárie, sem uma restauração, mas o dente não tem mais suporte. Esse o problema periodontal também atinge muito. Escovar os dentes resolve toda a solução para a questão de não ter cárie? 80%. Para não se ter cárie, se inicia por uma escovação correta e frequente. A escovação ela tem que ser realizada após todas as refeições. Muita gente prega que são 3 vezes ao dia, não, tem que ser após todas as refeições. De manhã quando se acorda, à noite antes de dormir principalmente. Jantou, escova os dentes. Se ficar 2 horas acordado, antes de dormir, escova os dentes de novo. Uso do fio dental. O dente ele tem 5 faces, a escova ela não alcança essas 5 faces, então o fio dental é muito importante. Trocar a escova regularmente. Uma escova deficiente não vai fazer uma escovação correta. Por incrível que pareça, escovas individuais para cada um da casa, porque isso acontece muito. A cárie ela a bactéria que causa a cárie, ela é transmissível. Então, algumas pessoas têm uma maior tendência a ter essas bactérias. Então, não usar a escova conjunta. Visitar o dentista regularmente, obviamente. E principalmente ter uma alimentação mais saudável, né? com uma menor ingestão de açúcar. O açúcar é o principal combustível da bactéria que causa a cárie, né? E está muito mais ligado à frequência com que se come açúcar do que à quantidade, né? Então é muito melhor comer uma caixa de bombom e escovar os dentes do que comer um bombom por dia, né, e demorar 2, 3 horas para fazer a escovação. Essa questão do tempo também. Depois que você alimenta, tem que ser... De preferência imediato. De preferência, né? Mas existe um tempo certo, principalmente para doenças periodontais. O que causa uma doença periodontal é o tártaro. E das novidades tecnológicas na questão da odontologia? Acho que a odontologia, Walter, chegou num patamar que não se tem muito mais o que se inventar, e sim se aperfeiçoar. Então os materiais e os equipamentos eles estão se aperfeiçoando a cada dia, mas as técnicas basicamente elas seguem um mesmo plano já de alguns anos, né? Em termos de equipamentos, hoje a gente tem muita inovação na área de imagem, né, de diagnóstico por imagem na odontologia. Em termos de material, temos linhas novas de resinas, de porcelanas para reabilitações. Aquela história de ouro não existe mais? Não, só para quem quer que apareça, né? O americano gosta muito disso, né? Mas no Brasil... É pela questão da dureza? Não, dureza, ela deve ter outro nome. Durabilidade. Durabilidade. O ouro não é nem pela durabilidade. O ouro ele é o metal mais compatível, mais biocompatível, né? Mas ele não aceita todos os materiais. Então não dá para se fazer uma peça de porcelana com ouro. Uma peça de porcelana normalmente ela tem uma camada de metal e não pode ser ouro.
tem que ser um metal mais duro, né? Então o ouro acabou caindo em desuso. Ainda é utilizado para algumas restaurações, mas muito pouco. Da questão, hoje que a gente ouve para todo lado, a questão de implantes. Como se tivesse acabado a questão do problema de ter cárie. Não tem problema, tem cárie, vai tirar o dente e bota implante. Não é bem assim. O implante ele é uma solução muito utilizada, muito viável, mas não para todos os casos. Nem todos os pacientes são elegíveis para um tratamento de implante. Então, o que a gente vê muito... E nem tem recurso para pagar um implante também. Também. Se não tem para comprar escova, como você disse na dificuldade, imagina fazer um implante. A escova né? nem sempre é por problema de comprar, não. Por incrível que pareça, tá lá no meio, acaba se usando. É o que a gente escuta. Mas o implante não é nem pela questão financeira. Né? Nem todos os pacientes estão aptos a receber um tratamento de implante. Então, quando a gente vê, principalmente em televisão, redes fazendo propagandas em torno disso, que você vai e resolve todos os seus problemas, não é bem assim, né? O paciente ele tem que ter osso saudável para fazer o implante, tem que ter uma quantidade de osso que receba os pinos do implante, né? Então nós temos alguns problemas. Na mandíbula nós temos um canal onde passa o nervo mandibular, ele tem que estar afastado da linha óssea onde vai ser colocado o implante. Na maxila, na parte superior, nós temos os seios maxilares, que eles também têm que estar afastados onde vão os pinos. Então, nem todos os casos são possíveis de se resolver assim. Tem técnicas de enxerto ósseo que facilitam muito, mas chega num certo ponto que existem tratamentos que podem substituir o implante. Mau hálito tem a ver com questão dos dentes? Ou é questão de estômago? Também. Pode ser por questão estomacal e pode ser por questão de maus cuidados. Né? Doenças periodontais causam muito mau hálito. Né? Tártaro e gengiva inflamada. O tártaro ele causa uma inflamação da gengiva, causa bolsas periodontais que acumulam resíduos de alimento, e isso dá muito mau hálito. Na escovação, que eu estava falando sobre escovação, outra coisa muito importante é fazer uma higienização da língua. Né? A língua ela tem que ter um aspecto rosado sempre, não pode estar esbranquiçada nem amarelada. Quando a gente nota que a língua está esbranquiçada, isso é tudo resíduo alimentar, onde começam a juntar bactérias, e isso sempre causa mau hálito. Né? Então, é bem dividido aí. Pode ser do estômago, mas pode ser também de questões dentárias. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour. Você no Caribe. Quer saber qual é a medida da vida boa? Residencial Ilha de Capri. Na medida certa para ser aconchegante e espaçoso o suficiente para ser confortável. O Ilha de Capri reúne todo o lazer que você e sua família merecem e oferece serviços especiais de lavanderia, concierge, housekeeping e smart snack para quando você não quiser se preocupar com nada. Vida boa é ter tudo isso financiado em até 100 meses, a uma quadra da praia em uma região nobre de Santos. Ilha de Capri, a melhor forma de comemorar 25 anos de qualidade que faz a diferença. Mais um lançamento em G+.
Márcio Nilo Seabra, de Santo André, diz o seguinte: que tipo de ação a saúde pública pode desenvolver para a população carente na questão da odontologia? O governo ele começou uma campanha que se chama Brasil Sorridente, muito parecida com o médico da família, né? Levar o dentista nessas equipes de saúde pública. Fora isso, seria mesmo um atendimento mais local, né? Como tem em São Caetano, por exemplo. São Caetano tem um atendimento público na área de odontologia muito respeitado. O paciente ele consegue um atendimento, o paciente carente ele consegue um atendimento centro odontológico, né? Em várias áreas. Mas em São Caetano acho que não precisa muito disso, né? Não que não seja bom, mas o problema maior mesmo, eu acho que está fora dos grandes centros, né? Mais para a área do Nordeste, áreas de interior, e as prefeituras têm que ter os dentistas. Acho que não se tem outra maneira de se fazer isso, senão as prefeituras contratando dentistas e oferecendo esse atendimento à população. Ao menos o atendimento mais emergencial, né? Tratar a cárie ao invés de tirar o dente, né? E ensinar, né? Que tem que usar a escova para não ter que ir no dentista. Meu amigo Roberto da Regran, bom ter você conosco sempre aqui, mandando suas intervenções. Ele é de São Bernardo e está perguntando o seguinte: há falta de fiscalização hoje nas clínicas em relação à checagem de aparelhos? Muita. Muita. As clínicas regulamentadas, elas recebem, né, nós lá na clínica recebemos visita do CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia, da Vigilância Sanitária, regularmente. O grande problema está nos consultórios que não são regulamentados, né? Então, tem muito dentista atendendo em consultório que não se tem registro, não se tem laudo, não se tem nada, né? E aí tem um grande problema, né? Normalmente, os consultórios que são regulamentados, eles, pelo menos em São Caetano, em São Paulo, na região, eles recebem uma checagem bem rigorosa, né? Acredito que falte um pouco mais de empenho em localizar esses pontos de atendimento que não são regulamentados. Você falou da clínica. Pontua para nós a MCM, como que funciona hoje em São Caetano? A MCM é uma rede, nós estamos hoje com 17 unidades, tem São Caetano, Santo André, São Bernardo, outras unidades no litoral, no interior. Você começou em São Caetano? Não, começamos no litoral. Eu sou de São Caetano, mas nós começamos em Itanhaém. Que na verdade você já tem uma tradição familiar na questão odontológica com o seu pai. Desde os 14 anos trabalhando com meu pai. Ele me pôs nessa área e agradeço muito a isso. Grande abraço ao Parda, nosso amigo Vanderlei Fernandes Parda. Mas continua, vamos falar da MCM. E em São Caetano hoje nós temos uma equipe com 11 profissionais, todos atendendo cada um uma especialidade distinta. Nós temos aí uma gama aí de 15 mil clientes em São Caetano. Então, já há 12 anos atendendo, há 12 anos aqui em São Caetano. A rede ela tem mais tempo, mas em São Caetano estamos há 12 anos. E oferecemos atendimento em todas as áreas, né? Implantes, ortodontia, né? Temos especialistas para atender todas essas áreas. Quais são as áreas que tem hoje? Eu penso já logo em ortodontia. Ortodontia, implante, né? Estética, que é muito importante, né? Que aí engloba a parte de prótese, dentística, restauradora, né? Que são as restaurações. Periodontia, que é o que eu te falei, do tratamento da gengiva e dos tecidos de suporte. Endodontia, que é o tratamento de canal, e toda a área de cirurgia odontológica. E, logicamente, problemas nos dentes afetam outros órgãos do corpo. O que é mais comum? A entrada, o mais comum são problemas estomacais, né? A deficiência na mastigação, ela fatalmente vai causar algum problema estomacal. Mastigando mal, a pessoa se alimenta mal,
E uma alimentação deficiente vai gerar uma série de problemas, né? E tem problemas mais sérios, né? Que a população ela teria que ser mais alertada, né? Tem o problema do câncer bucal, que é uma incidência muito grande, né, de câncer bucal. Se não me engano, é o quarto maior número de casos de câncer, é o câncer bucal. E outros problemas relacionados à infecção bacteriana, endocardite bacteriana, né, que são bactérias que podem sair do dente, atingir a corrente sanguínea e ir para o coração. Isso pode levar até a morte, né? Então, não se limita à estética, a um sorriso, à mastigação, né? Isso a boca é a porta de entrada de todos os males. Todos os males, todos os males em geral. O Márcio Ribeiro, pela web, está mandando uma pergunta aqui de São Paulo. Obrigado, Márcio, pela sua participação. O mercado está, então, mais do que saturado para os dentistas no Brasil? Tirando os grandes centros, né, ainda se tem áreas que se tem uma concentração menor de dentistas, mas nos grandes centros, principalmente em São Paulo como um todo, no estado todo de São Paulo, tá bem saturado. O que você acha da questão das pessoas que acabam fazendo o tratamento e acabam optando realmente para fazer as trocas, né, dos dentes por outros aparelhos, como você falou hoje que tem os implantes. Por elas fazerem isso, tem um tempo para adaptação, para ela saber, ou quando o dentista faz já está garantido que não vai ter problema? Não, primeiro o mais importante na sua colocação é que a opção de se tirar o dente e fazer o implante, ela não pode vir só do paciente, né? Logicamente, tirar um dente, porque já está condenado. Isso existem muitos dentistas hoje que acabam, pela questão do implante, condenando dentes um pouco cedo demais, né? Então, a partir do momento que o dente ele tem uma raiz saudável, ele pode ser eleito para se fazer uma restauração com prótese e não com implante. Havendo a necessidade de se fazer o implante é um tratamento que em alguns casos pode se usar carga imediata. O paciente faz a cirurgia, coloca a prótese e sai do consultório já com o problema praticamente resolvido. Mas a maioria dos casos ele requer um tempo de recuperação de formação óssea, né, em volta no contorno do pino. Então o implante é colocado, tem que se aguardar normalmente de 4 a 6 meses para que se forme osso suficiente para segurar esse implante, para depois disso poder receber a carga, que normalmente é uma coroa ou uma prótese em cima desse implante. Então não é uma solução muito rápida, né? Mas é ainda, na grande maioria dos casos, a melhor solução. Câncer bucal existe com frequência? Mais do que a gente imagina, né? Infelizmente, mais do que a gente imagina. Câncer na língua, na bochecha. Então é muito importante as pessoas fazerem um exame, elas mesmas, né? E ao menor sinal de uma mancha, de alguma pinta, de alguma lesão prolongada que se demore muito para cicatrizar, procurar um dentista e fazer uma análise, né? E o tratamento do câncer bucal, ele é tratável, mas o tratamento normalmente ele é bem complicado, né? Não é uma área muito simples de se tratar. Tendo aquelas especialidades que você falou, eu não tinha nem uma dessa especialidade, então, né? Hoje não é... Não, a especialidade odontológica que detecta esse tipo de problema é semiologia, né? Então tem dentistas especialistas nessa área para detectar esses tipos de problemas mais avançados, né? Eu falei do aparelho bonitinho que as crianças usavam, mas eu lembrei também daquelas que usam um aparelho maior ainda na boca, que parece que fica fixo, fica amarrado e fica dentro da boca. Pra que hoje serve? em dia é difícil. Difícil. Né? Existem acessórios intraorais hoje que eliminam o uso desse tipo de aparelho.
Mas antigamente se usava muito, né? Para que serve? Normalmente para fazer correções ósseas, né? Quando a gente precisa direcionar o crescimento da criança, né? A mandíbula cresce mais que a maxila ou vice-versa, então precisa se direcionar esse crescimento. Então são aparelhos, na grande maioria, com finalidade ortopédica, né? Direcionar o crescimento. Mas hoje nós temos acessórios intrabucais, né? Que se usam dentro do aparelho, que acabam substituindo esse tipo de peça. Tem algumas pessoas que a gente vê que tem alguma dificuldade de falar. Essa dificuldade é pela questão da língua ou dos dentes? Pode ser dos dentes. Pode ser dos dentes. Pode ser dos dentes. Pode. A falta dos dentes, ela dificulta muito a fala, né? Altera a voz, né? E a partir com menos de 20 dentes na arcada, né? No total são 32, com menos de 20 dentes o paciente já é considerado um edentado funcional, né? Ele já tem a mastigação totalmente comprometida e a fala também comprometida, né? Então ele passa por mudanças na fala, né? À medida que vai perdendo esses dentes. Normalmente isso não acontece de um